Glória. Pai amado, Pai Santo, obrigado por esse momento na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, confirma a palavra, confirma o hino. Confirma, meu Pai, a Tua vontade, a Tua revelação, em nome de Jesus. Toda incredulidade, todo mal, meu Pai, que venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de seta, de maldição, de praga, que venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Toda enfermidade, todo vício, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Eu creio na vitória, meu Pai, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é minha pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Vamos ver aqui. Nós vamos cantar o hino 127 da harpa cristã. E eu creio que não é um hino difícil. Harpa 127. Deixa eu ver se vai dar isso aqui, peraí. Hino 127 da harpa cristã. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. O Senhor das ceifas está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, meu Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus. Sim, alegra atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador. Mas o fogo santo o queimando torna-o útil para o seu Senhor. Aleluia. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, fala Deus, meu Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, fala Deus. Sim, alegra atendo ao teu mandar. Aleluia. Oh, glória. Deus abençoe a nós todos. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Misericórdia, Jesus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasas do altar.
Fala Deus, fala Deus, fala Deus, fala Deus. Sim, alegra atendo ao teu mandar. Breves os trabalhos serão findos. Bênçãos irão os servos desfrutar. E Jesus os saudará, bem-vindos, aleluia. Essa glória espero alcançar, aleluia, glória a Deus. Fala Deus, fala Deus, aleluia. Toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, alegra atendo ao teu mandar. Oh, glória! Que maravilha, hein? Vamos ver o 122 da harpa cristã. 122. Deus é fiel, né? 122 da harpa cristã. Fogo divino, clamamos por ti. Vem lá do alto, vem, desce aqui. Ó, vem despertar-nos com teu fulgor. Inflamar-nos com teu calor. Desce do alto, bendito fogo. Desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo. Vem chama pentecostal, aleluia. Desce Espírito Consolador. Desce e enche-nos de santo amor. Desce ao mundo, nos mostra Jesus. Dá-nos poder, vida, graça e luz. Aleluia. Bendito fogo, desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo. Vem chama pentecostal. Arde em minha alma, ó chama de amor. Arde em meu peito e dá-me valor. Consome todos os restos do mal. Desce já ao fogo pentecostal. Aleluia. Desce do alto, bendito fogo celestial. Desce do alto, bendito fogo, bem chama pentecostal. Glória a Deus. Nós vamos cantar o 115 da harpa cristã. Glória a Deus. Você inspira tanta gente. Glória a Mas Deus. quando a sua força acaba, para onde você vai? 115 da harpa cristã. Trabalhai e orai.
Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero cantar e orar, e culpado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai, trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Glória a Deus, meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero a cada dia trabalhar, glória a Deus, escravo do pecado libertar. Conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Glória a Deus, trabalhar, trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai, trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Maravilha, glória a Deus. Nós vamos cantar o 107 da harpa cristã em nome de Jesus. Firme nas promessas, 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, glória a Deus. Firme nas promessas e de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus, glória a Deus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, nas promessas de Jesus, glória a Deus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus, glória a Deus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Deus abençoe a todos.
Em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. O quê? Firme nas promessas de Jesus, glória a Deus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Que maravilha, hein? Muitos hinos da harpa, hinos maravilhosos. Crer na promessa, unção real. Estarás vigiando, o bom consolador, já reclamado. Hino 96. 96 da harpa cristã. Hum. 96 da harpa cristã. Se o inimigo temes combater, se estás em trevas e não tens poder, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deus abençoe a todos. Se a tua fé é fraca no Senhor, e não mostras frutos ou nenhum fervor, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se a luz nós estamos de divina luz, se nos limpa sempre o sangue de Jesus, temos claridade em nosso coração e vivemos nós na luz. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se de Deus o Espírito Consolador traz a luz do céu divino esplendor, penetrando ele no teu coração, viverás então de amor. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a famosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se alegres fores a mansão sem par, ou entrega as trevas sem te afastar, e a famosa luz que Deus fulgure em ti, e serás. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a famosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se alegres fores a mansão sem par,
Ó, enfrenta as trevas que vão se afastar, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz, o quê? Assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz de Deus, que é a famosa luz de Deus, e serás feliz assim. Glória a Deus. Deus é fiel, né? Vamos cantar o hino 84 da harpa cristã. No intervalo entre um hino e outro tem uma propaganda, mas não me impede nada de continuar cantando para Jesus. Deus abençoe-nos a todos, né? O coração, porque eu sempre sou fiel, eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás? Também estou, não disse eu, alei, muito já pedi, dá-se-vos-á, pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. De Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás? Também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dá-se-vos-á, pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu fogo e muito furor, ouviu Elias a minha voz, voz do Eterno, voz de amor. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás? Também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dá-se-vos-á, pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, oh grande eu sou, onde estás? Também estou. Não disse eu, há muito já pedi, e dá-se-vos-á, pedi com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás? Disse eu, pedi, dá-se-vos-á, pedi com fé, eu
vos darei o Consolador. O hino 77 a gente já cantou, né? Glória a Deus. Deus é fiel. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós vamos abrir a Bíblia. Vamos botar aqui um fundo musical. Provavelmente vai falar alguma coisa antes, mas a vitória da igreja em nome de Jesus. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus que nos ama. Vamos ler no livro de Jonas, a partir do versículo 1, que o fogo vai cair. Pai amado, Pai santo, essa é a tua palavra, confirma a bênção, a vitória em nome de Jesus. Eita glória. Nós sabemos que Jonas, ele... Glória a Deus. Nós sabemos que Jonas, ele recebeu uma ordem, né, de Deus. E no primeiro capítulo de Jonas, no capítulo 1, diz a vocação de Jonas e a fuga do seu castigo, né? Jonas tinha uma vocação, né? E a Bíblia diz no capítulo 1 de Jonas que ele fugiu e teve o seu castigo, né? Vamos ler a partir do versículo 1 do primeiro capítulo de Jonas, primeiro livro, né? Capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Nós estamos lendo no capítulo 1 de Jonas. De Gênesis a Apocalipse, nós temos lido e visto, né, as maravilhas de Deus, o seu poder, que até a água da rocha ele tirou, né, para aquele povo que estava ali saindo do Egito. Mandou maná do céu. Esse dia eu estava vendo um vídeo que desceu um pó de ouro em cima dos crentes que estavam orando, que os irmãos ficaram com o rosto cheio de pó de ouro. Eu acredito porque há uns quase 30 anos atrás, eu fui convidado para ir num monte lá em Xerém. Era um monte reservado, porque a gente entrava por dentro da casa de um irmão, subia, e lá em cima do monte a gente orava, mas esse monte era no quintal desse irmão. Foram 3 pastores e eu, evangelista, junto, né? Quando a gente começou a orar, aí a gente reparou que as folhas começaram a acender, aquelas folhas secas no chão começaram a ficar verde, fluorescente. Não lembro se foi azul fluorescente ou foi verde fluorescente. Eu sei que era um fogo impressionante. Aquele fogo aceso, a gente pegava aquela brasa, aquele fogo aceso. E o irmão falou que teve um dia que até as árvores também acenderam. Se as pessoas forem procurar nos vídeos sobre as folhas que acendem no monte, vão achar vários vídeos, né? Então eu creio que os sinais e maravilhas de Deus estão presentes, né? Eu estava vendo um vídeo agora de uma criancinha que era paralítica. Depois da oração ela passou a andar. Tudo Deus tem feito por nós, né? Nós temos que fazer pela sua obra também. Então, como nós lemos aqui no primeiro capítulo de Jonas, Jonas recebeu, né, uma ordem de Deus de ir a Nínive, mas Nínive era uma cidade muito perigosa, né? Aí o vaso temeu e fugiu. Vamos ler de novo, a partir do versículo 1, capítulo 1 de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te,
vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou, versículo 4 do capítulo 1 de Jonas, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Os vasos não são fáceis, né? E o mestre do navio chegou a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para não despedaçarmos, para que não pereçamos, né? Vou ler o versículo 6 de novo. E o mestre do navio chegou a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Glória a Deus. Porque o mar se lhe elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Que fé, que mistério, né, irmão? A Bíblia é uma coisa linda, né? Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Gente inteligente, né? E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Amém? Na hora que o vento soprar, o que é que a pessoa faz? Temeram ao Senhor, temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Amém? Eu sei que eu tenho feito muitos votos, né? Deus tem respondido, tem dado a vitória. E uma coisa que Deus gosta é de um voto, né? A pessoa fazer um voto com Deus é muito importante. Fazer e pagar. Declarou, pois, o Senhor um grande... Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Mistério, 3 dias.
Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Amém? Templo da santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Um mistério profundo, né? Que Jonas desobedeceu ao Senhor, e ele mandou um vento, né? Muito forte. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, né? Versículo 4 do primeiro capítulo de Jonas. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava, né? O navio estava para quebrar-se, né? Foi o que nós lemos aqui. Da mesma forma, né? Que nós lemos também no capítulo 2 de Jonas também, versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Quem lê a Bíblia, né, vê que, glória a Deus, aleluia, quem lê a Bíblia vê que temos sinais e maravilhas na Bíblia, né? Ontem nós estávamos nessa live também, e nós lemos a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes, né? E é coisa linda a gente ver o poder de Deus, né? A Bíblia fala: errais porque não conheceis a Escritura, né? E analiseis as Escrituras, porque convém ter nela a vida eterna. Então a pessoa analisa a Bíblia, começa a ver a Bíblia, e ela descobre que existe um Deus poderoso, né? Que está acima de tudo, né? Porque muita gente serve a outros deuses, como era o caso dessas pessoas no navio, porque eles não conheciam o Deus vivo, né? Que fala com peixe, que fala com mar, que fala com vento, né? Então o vento subiu, o mar se agitou, mas Deus estava no controle. Quando eles jogaram Jonas na água, Deus ordenou que tudo parasse. Parou a água, parou o movimento das águas, parou também o movimento dos ventos. Quando eles jogaram Jonas, quando o Jonas orou, Deus deu ordem também ao peixe, né? Versículo 10, capítulo 2, versículo 10 de Jonas. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Muitas das vezes a gente dá um testemunho de uma cura, de uma bênção, de uma vitória. A pessoa fala na nossa cara que não acredita naquele testemunho. Por quê? Não lê a Bíblia. Se lesse a Bíblia, e veria que nada para Deus é impossível, né? Então, nós, né, sabemos que Jesus falou que se nós não clamarmos, Deus tem poder até para fazer uma pedra clamar, né? Assim como Deus tirou a água da rocha, Ele pode fazer muitas maravilhas, né? Abrir o mar vermelho para o povo passar. Então, aqui no capítulo 3 de Jonas, Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas, né? E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive,
e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem boi, nem ovelha provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco. Glória a Deus, aleluia. E clamaram fortemente a Deus e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quer saber se, quem sabe, se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ele faria e não fez. Então, o mesmo Deus que mandou o vento, né, e deixou o mar ali embrevecido, que falou também com o peixe vomitou Jonas na terra, ia destruir aquela cidade, assim como ele destruiu Sodoma e Gomorra. Mas aqueles homens se arrependeram. Na minha mente eu sempre penso, será que alguém viu Jonas sendo lançado na praia, né, que ele não morava ali, não chegou nenhum navio? De onde esse homem apareceu aqui na cidade, né? Alguém deve ter visto, algum pescador viu aquele peixe chegando e o Jonas, né? Então deve ter sido uma coisa muito linda, né? Essa chegada de Jonas lá em Nínive. Nós vamos agora para o capítulo 4. Eu acredito que esse é o último capítulo, né? Capítulo 4 de Jonas é o último capítulo. Nós começamos no capítulo 1, no capítulo 2, no 3. Agora vamos para o 4. Capítulo 4 de Jonas diz: o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi por isso o que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. Tudo que você tem que guardar o seu coração. E tem muita gente que guarda mágoa, rancor. Glória a Deus. E aconteceu que aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira?
E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em outra noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Aqui termina o capítulo 4 de Jonas. Esse capítulo 4 é uma explicação bem clara, né, sobre o que aconteceu no capítulo 3. No capítulo 3, o povo, o rei e os maiores que viviam perto do rei, né, os seus governantes, tudo, eles aceitaram a proposta de Deus de se arrepender e se arrependeram. Mas Jonas, por ter passado por tanta coisa, achou que a cidade ia ser destruída, né? Mas o povo se arrependeu, né? E diz no versículo 10, né, do capítulo 3 de Jonas que Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Amém? Então no capítulo 3, versículo 10, a gente vê aqui que Deus recebeu a humilhação daquele povo, o arrependimento, mas Jonas não sabia, né? Ele se sentou ao longe da cidade e ficou de longe olhando, esperando a cidade ser destruída, assim como Sodoma também foi. Sendo que Deus falou para ele: por que eu não vou ter misericórdia daquela gente que não sabe discernir a mão esquerda da mão direita, né? Aqui diz no versículo 11: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também de muitos animais. Se nós formos analisar o livro de Jonas, nós vamos ver, Deus falou com Jonas, Jonas fugiu, né? Deus mandou o vento, Deus botou o mar agitado, Deus acalmou o mar, né? Deus aceitou a humilhação do povo, perdoou, e Deus sabia até a quantidade de pessoas que tinha naquela cidade, né? No capítulo 4 diz, versículo 10, né? Versículo 11: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens. Ou seja, Jonas foi fazer aquela missão, né? Porque estava muito forte o pecado ali. E 120.000 homens foram evangelizados, porque a cidade era tão grande que era 3 dias para ele andar naquela cidade. Então ele ficou 3 dias evangelizando, né? Depois voltou mais 3 dias, no total creio que foi 6 dias, 3 para ir, 3 para voltar. E ele ficou de longe lá, olhando, esperando a cidade ser destruída. Mas nós vemos nessa palavra a grande misericórdia de Deus, principalmente porque no capítulo 4, versículo 2, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Deus tem nos dado livramento pela sua misericórdia, né? Porque Ele é tudo isso e muito mais do que Jonas falou, e enviou seu Filho, né, para morrer por nós. João diz que, no livro de João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele, né? Então eu creio na palavra que diz que quem crê e for batizado será salvo. Que nós venhamos aproveitar nossa oportunidade. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Uma palavra maravilhosa. Nós lemos o livro de Jonas todinho, do capítulo 1 ao capítulo 4, né? E na medida do possível explicamos aqui. Nós vemos o poder do Senhor Jesus. O poder de Deus é muito grande na nossa vida, amém? Pai amado, Pai santo, obrigado por esta hora tão linda na Tua presença.
Continua abençoando a cada um, meu Pai, que estão nessa live, que estão precisando de cura, de libertação, transformação. E neste modo dessa palavra, eles viram o Teu poder, que tudo está no Teu controle, Pai, o céu, a terra e o mar. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.